Fala aí, meus amigos concurseiros, tudo bem? Como é que estão as novidades? Como é que está essa pegada nos estudos? Eu espero que tudo esteja aí correndo normalmente. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas hoje eu vim trazer aí para você uma facilidade. Eu vou falar um pouco sobre a Lei 2231 da UEAP, que é a Universidade Estadual do Amapá. Essa lei, especificamente, ela está sendo cobrada na legislação, dentro do edital, na parte de conhecimentos gerais. O concurso da UEAP, ele foi publicado recentemente. Nós temos aí bons cargos com bons salários. O salário, principalmente, é um bom atrativo, né? Eu vi aqui há pouco aqui no edital, um salário inicial de R$ 3.500, e aí tem também um auxílio alimentação de R$ 500, muito bom. Tem gratificações que vão ao longo de toda a carreira, né, que já inicia já nos 30%, e depois tem uma gratificação de titulação, enfim, isso vai praticamente dobrar o salário, pelo menos aumentar aí em 50% a 60% o salário, o que vai jogar o seu salário de R$ 4.000 para pouco mais de R$ 6.000, o que é um bom salário aí para quem tem um nível médio, para quem tem um nível técnico e para quem tem o nível superior. Bom, nesse panorama, sem perder muito tempo, eu elaborei, dei uma estudada na lei, verifiquei alguns institutos que estão na lei, que são os dispositivos que são cobrados também em outras legislações semelhantes, né? É uma matéria basicamente de direito administrativo, e eu trouxe aqui para você um quadro esquematizado. Vou abordar também a lei no passo a passo, vou tentar explicar alguns conceitos fundamentais dessa lei, vou debater com vocês aqui alguns pontos importantes. É uma aula totalmente gratuita, é uma aula bem completa no meu ponto de vista. Vou tentar aqui ter um pouco de paciência, espero que você também tenha um pouco de paciência para não avançar tão rápido sobre essa matéria. Na minha visão, e já vindo aqui para o início aqui da nossa aula, uma matéria, deixa eu ver se está funcionando aqui, é um conteúdo que está sendo cobrado nos 3 cargos, né, os cargos de nível médio, cargo de nível técnico e um cargo de nível superior. Aqui está aqui a cobrança da legislação, e ela cobra exclusivamente a Lei 2231, certo? Essa lei, né, de 2017 é uma lei bem tranquila, bem pequena, mas não basta ler essa lei ou descartar a leitura dessa lei e chegar na prova e aí você perder 5 questões. Claro e evidentemente que 5 questões não é um foco que eu daria nesse exato momento nos estudos para esse concurso, né? Mas nós não podemos nos dar o luxo de perder essas 5 questões. Primeiro porque é uma lei bem pequena, é uma lei bem simples de estudar, né? É uma lei que não traz muitas dificuldades e, de toda forma, são 5 pontos que vão fazer a diferença aí na hora da classificação, tá certo? Se eu tivesse aqui nesse exato momento me preparando para esse concurso, eu focaria com muito mais intensidade na legislação, no conhecimento específico, né, nos conhecimentos específicos. Por quê? Porque além de ter a maior quantidade de questões, o peso é dobrado. Então, 2 questões, na verdade 3 questões aqui nos conhecimentos específicos, já somam mais pontuação do que as questões que vão ser cobradas aí na legislação 2231, tranquilo? Mas se você chegar pertinho lá de gabaritar essa prova, né, considerando também que dentro desse concurso nós temos aí poucas vagas, né, um concurso que para nível médio tem 11 vagas, salvo engano, e os outros cargos tem bem menos do que isso, então o percentual de acerto para garantir a vaga vai ser lá em cima, né? Tem que chegar com um percentual acima de 80%, 90% de acerto para garantir aí uma vaga para garantir uma colocação dentro das vagas, certo? Bom,
Então, se você precisa garantir dentro das vagas, evidentemente você vai chegar perto de fechar aqui conhecimentos específicos. E aí, essas 5 questões, né, tanto essa de legislação, história, geografia e português, é que vão ali fazer a diferença no final das contas, né? Então, sem chover muito no molhado, porque na verdade você precisa ir bem em todas as provas, e o que eu estou querendo dizer é que você não negligencie, mas também não faça muito esforço nesse primeiro momento naquelas matérias que não tem tanto peso. Se você já está bem em todas as matérias, aí vale a pena equilibrar, né, equilibrar o estudo. Se você está iniciando os estudos, se concentre onde tem mais ponto, que é justamente nos conhecimentos específicos, tá certo? Antes de mais nada também queria dizer para vocês que essa nossa aula ela é baseada na forma como a OCP vem cobrando vem cobrando nas bancas, vem cobrando nas provas que vem realizando, né, que realizou em 2022, realizou em 2021. São questões bem letra de lei, né, são questões bem diretas, sem nenhuma problemática, mas mesmo assim, mesmo sendo uma questão letra de lei, mesmo sendo questões tranquilas, eu tenho que te dizer que não adianta só ler a lei como se fosse um texto, memorizar e ponto final. Não, você precisa entender um pouquinho dos conceitos, dos conteúdos que aquela lei está trazendo, tá certo? Então o objetivo dessa aula é esse, é abordar um pouco dos conceitos, mas ao mesmo tempo trazer de forma enxuta esse conhecimento. Bom, no final de tudo, eu tenho um mini simulado, que também é gratuito, eu vou liberar para vocês, juntamente com esse PDF que eu estou exibindo agora. É claro que quando eu estiver disponibilizando essa aula, eu já terminei a gravação, e portanto o PDF também já vai estar disponibilizado. Vou verificar se eu vou disponibilizar ele com essas marcações aqui. Se ficar muito bagunçado, aí eu disponibilizo o PDF limpo. Se eu ver que ficou inteligível aqui a marcação, eu disponibilizo ele também do jeito que está aqui, tá certo? Então tá, abordando aí, vamos avançar, né? Vamos começar na verdade. Tá aqui a lei, a forma como ela vai ser cobrada, a legislação institui o plano de cargos e carreira e remuneração dos servidores técnicos administrativos efetivos da Universidade do Amapá, beleza? Então, vamos avançar. Uma lei, tipicamente, isso aqui vai ser cobrado, né? Como eu já falei, cargos de nível médio, técnico e superior, tá? Ou seja, todos os cargos vão cair, né? Tanto a legislação, português, história e geografia de uma forma fechada, né? Eu acredito que o máximo que pode acontecer aqui é um aprofundamento um pouco maior do conteúdo, certo? Vamos dar nosso foco aqui na lei, de forma que a gente consiga abranger o conteúdo do mais superficial para o mais profundo, né? Para o mais denso, certo? Vamos lá. Inicialmente, eu já fiz aqui um pequeno quadro estruturando o que é que a lei traz e o que é importante dentro dessa lei. Olha só, ela traz pelo menos 7 pontos que merecem destaques aqui. Ela traz, no primeiro momento, os conceitos aqui, tá? Os conceitos. Depois ela vai trazer quadro de servidores, atribuições. Ela tem um artigo específico que vai extinguir cargos anteriores, que também vale a pena dar uma olhada, tá? E tem também, que é o objetivo da lei, né? Tanto tem alguns objetivos que não coloquei aqui como ponto específico, mas um dos objetivos dessa lei, claro, evidentemente, é tratar do desenvolvimento na carreira e a remuneração dos servidores. E por último aqui, alguns afastamentos, né? Dentro desse contexto, né, que já é um bom resumo, então no mínimo você tem que ter, no momento que você for fazer a sua prova na UEAP, no dia da prova, você tem que ter pelo menos isso aqui em mente para fazer uma boa prova, para poder pelo menos descartar as questões que você não leu ou que não lembra. Você tem que ter uma boa visão desse conteúdo aqui que eu estou trazendo para você, tá certo? A gente vai começar a leitura da lei, mas antes de começar eu já vou te dizer que dentro da própria leitura da lei, dentro desse meu esquema que eu fiz aqui, eu já destaquei aquilo que eu acho importante, tá certo? E também vou fazer outros destaques aqui à medida que a gente for avançando, que eu tomaria aí nota e tentaria dar uma atenção especial. Bom, os conceitos, nós temos 16 conceitos, são conceitos padrões, a gente vai trabalhar um por um daqui a pouco, e vou trazer aí
a minha visão de concurseiro para cima desses conceitos para dizer aquilo que mais caiu em outros concursos semelhantes. Não tem como dizer com base em concurso só para a área administrativa da Universidade Estadual e a OCP, porque são concursos raros, né? Principalmente aplicados pela OCP, que não é uma banca tão antiga assim, é uma banca bem mais recente, mas a gente consegue ver, olhando para a lei e olhando para o estilo de pergunta, o que é aquilo que ela pode cobrar, tá certo? Então, o quadro de servidores abrangido por essa lei são os técnicos administrativos, que eles podem ser tanto nível superior, o médio técnico e o médio convencional, tá certo? Nós temos algumas atribuições desses cargos, que também está aí na lei, a gente vai já trabalhar isso aí também. O desenvolvimento na carreira aqui é bem interessante, né? Um desenvolvimento que você tem que ter cuidado, porque às vezes vai vir aí um trocadilho de palavras, e esse trocadilho, né? Trocar uma palavra por outra, progressão por promoção, ele pode tirar aí aquele pontinho da aprovação, então aquele pontinho para entrar na relação e seguir aí firme na busca aí de uma nomeação, certo? Vamos lá. Na remuneração, a gente vai ter especificamente, né, vamos falar de vencimentos, adicionais e indenizações. São 3 tópicos dentro dessa abazinha aqui de remuneração, e dentro desses tópicos vai ter também trocadilhos, né, vai ter também palavras sinônimas, e como a OCP é uma banca que gosta de trabalhar lei seca, ela vai trocar essas palavras, ela vai trabalhar palavras semelhantes justamente para te confundir e fazer você errar essa questão. E no nosso simulado, salvo engano, deve ter 13 questões, sendo 2 delas para julgar itens, que tem 6 ou 7 itens, então aproximadamente 20 a 25 questões, salvo engano, 20 questões aproximadamente, eu abordo esses trocadilhos, né? Eu estou chamando de trocadilhos, mas é essa substituição de palavras que acaba influenciando aí na hora de marcar a alternativa correta, tá certo? Então, vamos lá. Já iniciando aqui a nossa lei, né? Nosso objeto de estudo, a Lei 2.231 é uma lei que trata especificamente do plano de cargos e carreiras, a gente já sabe disso, e agora eu quero que vocês tenham paciência para nós abordarmos aqui o passo a passo. É uma lei pequena, eu já fiz o recorte, são no máximo 10 páginas aqui, então fique tranquilo, se não der para assistir tudo, dá um pause, depois continua da onde parou, mas minha sugestão aqui, assista logo tudo de uma vez e depois fique só revisando em cima dos conteúdos que a gente destacar aqui, beleza? Então vamos lá. Já no capítulo 2, que é importante, olha só, antes do capítulo 2, o edital da UEAP ele poderia ter sido um pouco mais agressivo se ele cobrasse a lei 066, que é uma lei estadual, né, que dispõe sobre a organização, os deveres dos servidores estaduais do Amapá, certo? Mas não cobrou. É uma lei bem específica que eles estão trazendo. Eles querem tirar daqui 5 questões, isso facilita a nossa vida e ao mesmo tempo dificulta. Por quê? Porque muitos concurseiros que estão aí vão gabaritar essas questões. Então a sua carga de obrigação em acertar aqui também aumenta, né? Você não pode negligenciar, você tem que acertar porque é muito reduzido esse conteúdo, é muito pequeno e a gente tem que gabaritar esse conteúdo aqui. Sabendo disso, a OCP também vai aprofundar os assuntos, não aprofundar no sentido de verticalizar, né? Vai aprofundar no sentido de aproveitar o máximo de conteúdo aqui para poder tirar e derrubar candidatos, tá certo? Bom, vocês vão entender o que eu estou falando à medida que a gente for avançando aqui. Parece paradoxal, né? Tanto vai aprofundar, ali é pequeno e tudo. Eu sei que aqui parece, na verdade, na minha visão de concurseiro, aqui parece um campo minado de 5 questões que estão fáceis e ao mesmo tempo que você tem a obrigação de acertar e ao mesmo tempo que a OCP, sabendo disso, vai dificultar, tá certo? Não que essa dificuldade da OCP em cima dessas questões vá tornar essas questões mais difíceis, ela vai dificultar, isso é verdade, mas elas são fáceis porque o conteúdo é muito reduzido, tá bom? Então vamos lá. Dentro das definições que nós temos aqui, eu destaquei já servidor e cargo, porque existe diferença e essas diferenças vão ser cobradas. Olha só, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
E o cargo é o conjunto de atribuições. Bem aqui, ó, a gente vai ter, um pouquinho mais abaixo aqui no inciso 8, nós vamos ter aqui a definição de função. Função é um grupo de tarefas, tá certo? Deixa eu ver aqui, pronto. Função é um grupo de tarefas. Essas três palavras, servidor, cargo e função, constantemente são cobrados em outros concursos, tá certo? Então, muitas vezes, o que é que pode aparecer lá na sua prova, né? O que é que corresponde a um grupo de tarefas? Opção A, o cargo. Opção B, a classe. Opção C, o servidor. Opção D, a função. Enfim, eles vão trocar aqui esses nomes aqui, ó, servidor, cargo, essas definições, elas são as mais comuns em todos os concursos. Trocar essas definições, tá certo? Então você precisa visualizar que o servidor, vamos aqui, que o servidor é a pessoa investida em cargo, beleza? E o cargo é um conjunto de atribuições a que a lei define algumas tarefas, né? E funções também e atividades. Isso, na própria lei aqui, vai ter a definição do que cada cargo faz. Quando você vê o edital do seu concurso, você vê lá quais as atribuições do seu cargo. Então, dentro do cargo, o cargo ele é responsável por várias atividades. Essas atividades, elas vão corresponder a essas funções aqui, tá? Olha só, isso aí. Essas funções aqui, essa definição de função. Um cargo, ele pode ter várias funções. Certo? Um cargo pode ter várias funções. E pode ser que tenha dois cargos com as mesmas funções. Nada impede. Tá? Então você precisa entender a diferença de cargo para função. E entender que o servidor ele ocupa um único cargo, certo? Um único cargo, e ele executa várias tarefas. Beleza? Tranquilo? Facinho para quem nunca teve contato com direito, né? Quem é aí de outras áreas. Esse é um ponto que merece destaque, porque é um ponto muito batido. Então, eu daria uma boa atenção nesse primeiro momento, nessas definições aqui. Tá? Quanto à carreira, a OCP, ela pode tentar te levar a erro trabalhando carreira. Deixa eu trocar aqui a cor para ficar um pouco mais organizado. Ele pode trabalhar carreira, plano de carreira e classe. Vamos ver. A carreira é a organização estruturada em série de classes hierarquicamente definidos. Ou seja, o camarada entra hoje no serviço público num determinado ponto da carreira, no começo da carreira, no início. Quando chega no final da vida dentro do serviço público, depois de 30 anos, 35 anos, ele está em outro ponto da carreira, ele vai subindo, ele vai escalonando. É uma série de classes que ele vai subindo, tá? Essa carreira, ela tem essa definição e ela não pode se confundir com o plano de carreira. O plano de carreira é a lei, é um conjunto de normas que vai disciplinar a passagem de um determinado ponto, né, de uma determinada classe, de uma determinada situação funcional, jurídica de um servidor para outra função. Aqui nessa lei, a gente vai ver um pouco mais na frente como é que isso ocorre, tá certo? Mas a carreira não pode se confundir com o plano de carreira. E é plenamente possível que olhando para essas definições, a OCP ela possa também trocar essas palavras, trocar essas definições e levar o candidato a erro, tá certo? Então vamos lá. Classe e padrão, eu marquei aqui no primeiro momento classe, mas eu vou até retificar e vou trabalhar aqui com... Agora trocar aqui a cor. Classe e padrão, elas estão ligadas de alguma forma, porque a classe é uma referência, né? Cada cargo, né, dentro de um plano de carreira vai ter classe e padrões, certo? A gente já vai ver uma tabela que você vai conseguir visualizar isso. E aí você pode também, a OCP, verificando a proximidade com que essas palavras trabalham, ela pode também trocar. E aí você pode ficar aí a ver navios e perder uma questão fácil. O padrão, ele vai subindo dentro da própria classe, tá certo? Ele vai chegar padrão 1 dentro da classe A, depois ele vai para o padrão 2 dentro da classe A, padrão 3 dentro da classe A, padrão 4 dentro da classe A. E aí depois ele vai
padrão 5 dentro da classe A, e depois ele vai progredir, né? Ele vai promover para outra classe, tá certo? Ele vai ser promovido para outra classe, classe B, e vai começar de novo, padrão 1 da classe B, padrão 2 da classe B, e assim ele vai subindo dentro da carreira. Isso é o ponto inicial da carreira, e para chegar no final existe um plano de carreira, e por isso essas definições elas são bem importantes aí de você ler e fixar e entender que isso aqui vai ser cobrado de uma forma cruzada, né? Vai ser trocada em uma definição por outra. Isso aqui é o que a gente espera. O exercício, tá? Que também está destacado, é a execução de atribuições, né, estipuladas para o cargo. E aqui a gente também não pode confundir o exercício com a função, tá certo? O exercício é a execução das atribuições, é o momento que você já começa a trabalhar, você entra em exercício trabalhando. A função é esse grupo de tarefas, é o que você vai fazer em exercício. Veja que essas definições, né, elas vão ditar, né, o nosso dia a dia dentro da administração pública, tá certo? Mas todas elas são diferentes, porque se fossem a mesma coisa, evidentemente não teriam aí denominações, né, que são essas definições, não teriam denominações diferentes. Então, é muito importante dentro dessa lei, dentro da quantidade de matéria, a gente pensar na importância desse conteúdo aqui, tá certo? Então, como eu falei, olha só, nós temos aqui o padrão, né? Nós temos a classe e o padrão 1, 2, 3, 4, tá certo? Nós temos a classe aqui, A, B, C, D, E, aqui, A, B, C, D, E é a classe, e é o padrão 1, 2, 3, e 4 e 5, tá certo? Então, por exemplo, na classe A, o que eu falei foi isso, olha só, para ficar bem claro. Deixa eu ver aqui. Na classe A, certo? O servidor, inicialmente, ele vai ganhar o padrão 1. Passado algum tempo, né, e a gente vai ver 18 meses na frente, o mesmo servidor, ele vai para o padrão 2. Um aumento aqui de quase R$200, certo? 18 meses, sem precisar fazer outro concurso, sem precisar fazer muita coisa, só pelo intertício de tempo ele já vai receber esse outro valor. Passou mais 1 ano e 6 meses, né? São 18 meses, na verdade, ele vai para o padrão 3, tá? E passou mais um pouquinho, ele vai para o padrão 4. Quando chega aqui, ele volta e entra na classe B, tá certo? E na classe B, ele já vai iniciar, evidentemente, aqui no primeiro padrão, certo? E assim sucessivamente. Ele vai progredindo, né, de padrão em padrão, e depois ele vai promovendo de classe em classe, certo? Só apagar aqui. Tá. Interstício avaliatório, vencimento base, remuneração, tabela de remuneração, período probatório. Essas definições eu já não achei tão semelhantes umas das outras a ponto de trazer alguma dúvida. Elas são bem mais literais, elas são bem mais simples assim, de se observar e de se deduzir. Por isso que eu não trouxe aqui, não marquei elas como sendo definições a que eu daria tanta ênfase agora. Por quê? O interstício avaliatório, evidentemente, é o período em que a pessoa está sendo avaliada, né? O período enquanto o servidor é acompanhado e avaliado para sua verificação, até porque é a definição literal mesmo, é interstício, é um período, né? Um período de avaliação, e é o servidor que está sendo avaliado. O vencimento base e remuneração, ainda assim, são duas palavras que realmente podem ser utilizadas. Eu vou até também retificar aqui. Por quê? Porque uma coisa é o vencimento base, que esse vencimento base aqui, é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, que é correspondente à classe e o padrão, que é o que a gente viu aqui em cima, tá certo? Pronto. Em conformidade com essa tabela aqui, que eu trouxe aqui, é a tabela do próprio cargo aqui, dei um print, mas esqueci de colocar qual cargo é esse, né? Mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o vencimento base. A remuneração já é o vencimento base mais os adicionais. A remuneração é o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias, né? Que está aqui, certo? Então, às vezes, quando na prova mesmo, eles podem trocar aqui, dizendo que, supondo, né,
O servidor ele recebe um adicional periculosidade e isso faz parte do seu vencimento base. Está errado. Se ele recebe esse adicional de periculosidade, na verdade isso faz parte, se somar tudo, considerando todo o valor que ele recebe, é a remuneração dele. Tá certo? O que vai para a aposentadoria, via de regra, é o vencimento base. Tá certo? É o vencimento base. Então, vamos lá, vamos avançando. Não tem tanta dificuldade mais nessas outras definições, né? Tabela de remuneração é uma tabela que contém a remuneração. Período probatório é um período em que o servidor recém-contratado, né, mediante concurso público, vai ser avaliado. E aí, até a confirmação desse período, ele não está efetivo, ele não é estável, ele pode ser reprovado no estágio probatório e pode ser exonerado, tá certo? E isso não significa dizer uma punição, ele só não foi aprovado no estágio probatório. Capacitação profissional, isso aqui é bem indutivo mesmo, tá bom? Os objetivos da lei, né? Tem aqui um artigo específico para falar sobre os objetivos da lei, mas também não guarda tanta dificuldade, né? Porque também é possível, né? Eu fiz uma questão sobre isso, né? Lá no simulado vocês vão ver, é possível verificar na própria leitura se faz sentido ou não uma lei, se faz sentido ou não naquele contexto de lei, qual o objetivo de uma lei que trabalha planos, cargos e carreiras, tá certo? Então aqui, eficiência no desempenho da missão institucional, valorização do servidor, cargos e carreiras e o reconhecimento do mérito individual, uma vez que se você tem um plano de cargo e carreira que vai te dar gratificações para quem está ali fazendo mestrado, quem está fazendo um doutorado, para quem se dedica à atividade, então aqui existe um reconhecimento do mérito individual, uma vez que aquela gratificação não é para todos, é para quem realmente está ali buscando se capacitar, beleza? Bom, para não ficar tão longo, eu vou fazer uma pequena pausa, são 27 minutos já aqui no meu cronômetro, vou pausar e a gente já volta desse capítulo rapidamente, a gente não vai perder tempo, e aí você bebe uma água e a gente volta daqui, tá bom? Vamos lá então.